Um licantropo, conhecido popularmente como lobisomem, é um humano com a habilidade de se transformar em um lobo ou algo parecido em noites de lua cheia. Muitos não acreditam que isto seja possível e consideram que esta criatura seja apenas uma lenda. Porém, as lendas geralmente são inspiradas em experiências reais que aconteceram com uma determinada população e foram contadas para as gerações seguintes. Se você acha que lobisomens não existem, vai se surpreender ao ver um caso real de licantropia, que ficou muito famoso na Europa no século XIX. Hoje você vai conhecer o caso Manuel Blanco, o lobisomem de Alariz. Mas antes de começar, seja bem-vindo. Se você chegou neste canal e gosta de mistérios e casos sem explicação, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Aqui falamos sobre casos carregados de mistérios. Manuel Blanco Roma Santa nasceu em 18 de novembro de 1809, na província de Ourense, que pertence à comunidade autônoma de Galiza, na Espanha. Pouco se sabe sobre o início da sua vida, mas evidências indicam que ele tenha sido batizado com o nome de Manuela ao nascer e posteriormente foi mudado para Manuel. Este fato sugere que ele possuía hemafroditismo, ou então uma síndrome que afeta os hormônios do crescimento, chamada de síndrome adrenogenital. Assim, esta condição o fez ser uma pessoa de baixa estatura, com apenas 1,37 m de altura. O pouco que se sabe sobre os detalhes de sua vida pessoal é que ele era alfaiate e ficou viúvo 3 anos depois de se casar. Agora sem a esposa e sem ter filhos com ela, em 1834 ele decide largar sua vida sedentária para viver como comerciante ambulante, viajando por regiões entre Espanha e Portugal. E a partir deste momento, ele começa a praticar alguns homicídios de uma maneira muito bizarra. Só que diferente de muitos outros casos, este serial killer carregava um segredo que tornou o caso muito mais complexo. Quando foi pego, ele revelou algo que chocou a todos na época. Se tornando um bom comerciante, Manuel ficou conhecido na região. Isto o permitiu fazer diversos acordos comerciais e crescer seu modelo de negócio. No entanto, ele cometeu seu primeiro homicídio em 1843. Um comerciante com o nome Vicente Fernandes tentou cobrar uma dívida de Manuel e foi morto por ele. Então, Manuel foi condenado a 10 anos de prisão, mas não chegou a cumprir sua pena, já que assim que soube da sua sentença, fugiu e passou a viver clandestinamente em Alariz. Agora ele possuía documentos falsos e tinha um novo nome. Seu nome era Antônio Gomes, natural de Nogueira, em Portugal. Assim ele viveu durante um tempo em uma pequena aldeia, conhecida como Rebordechão. Lá, ele ajudava na colheita, trabalhava como cozinheiro, fabricava fibras e era tecelão. Por ser muito bom em exercer essas funções e ter se tornado amigo de muitas mulheres da aldeia, os homens o consideravam afeminado, e isto o livrou de qualquer suspeita inicial. Assim, ele começou a fazer suas vítimas. Então, nos anos seguintes, várias mulheres e crianças começaram a desaparecer na região, mas os desaparecimentos não foram notados imediatamente. Todas elas tiveram contato com Manuel antes de desaparecer. A Espanha passava por um período de fome, e muitas mulheres viúvas ou mães solteiras o procuravam em busca de uma oportunidade de melhorar de vida, já que ele era um homem influente entre elas, e tinha uma certa facilidade em ganhar dinheiro. Geralmente, ele ofertava uma oportunidade quase irrecusável para suas vítimas. Ele procurava pessoas que estavam precisando de dinheiro e oferecia uma proposta de trabalho em um local mais longe. Esta era a sua oportunidade perfeita para fazer suas vítimas. Pois após desaparecer com elas, continuava mandando cartas com notícias falsas para as famílias, se passando pelas mulheres que ele matou. Como era uma região que a pobreza dominava, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então era fácil de forjar uma carta falsa. Assim, ninguém notava o desaparecimento dessas mulheres. Em 1846, uma mulher conhecida como Manuela Garcia pretendia viajar junto com sua filha Petra, à procura de uma oportunidade de trabalho para tentar melhorar a vida de sua família. Manuel então se propôs a acompanhá-las nessa viagem. Como era um comerciante, ele prometeu indicá-la a um de seus conhecidos de negócios. Mas mãe e filha nunca chegaram no destino que haviam planejado. E Manuel continuou mandando notícias falsas para a família, atraindo outras mulheres para a mesma armadilha. Até Benita Garcia, irmã de Manuela, foi atraída pela mesma promessa que havia sido feita para sua irmã. Ela levou seu filho Francisco e nunca mais foram vistos. O homem também mandou notícias falsas sobre Benita, despistando qualquer suspeita e atraindo outras mulheres. Outros nomes como Antônia Rua e suas 2 filhas Peregrina e Maria, Josefa Garcia e seu filho José, também foram vítimas de Manuel. Todos partiram com a mesma promessa de uma oportunidade de trabalho longe dali, e nunca mais foram vistos.
Manuel só começou a se tornar suspeito quando foi flagrado tentando vender os pertences de suas vítimas. E começou a surgir rumores na região de que ele usava a gordura de pessoas para fazer sabão. Então, em fevereiro de 1852, ele fugiu ao descobrir que rumores sobre ele estar matando mulheres e crianças estavam circulando pela aldeia. Mas a fuga não o livrou da lei. Em junho daquele ano, ele foi pego após algumas investigações. Após ser pego, Manuel confessou ter cometido pelo menos 12 assassinatos, mas alegou que tinha uma doença misteriosa que o fez praticar tais atos. Este relato alarmou toda a população e o fez ficar conhecido em toda a Europa. Manuel contou que era um lobisomem. Ele disse que cometeu aqueles homicídios porque se transformava em um lobo feroz e não tinha controle sobre suas ações. Enquanto estava na forma de uma besta monstruosa, não tinha consciência e nem lembranças do que estava fazendo. A primeira vez que me transformei foi nas montanhas do Couso. Deparei-me com 2 lobos de aspecto feroz. De repente caí no chão e comecei a sentir convulsões. Rolei 3 vezes e alguns segundos depois era um lobo. Fiquei saqueando com os outros 2 lobos por 5 dias, até que voltei para o meu próprio corpo. Os outros 2 lobos vieram comigo, e como eu já imaginava, eles também eram humanos. Eram de Valência. Um se chamava Antônio e o outro Dom Genaro. Eles também foram amaldiçoados. Atacamos e comemos várias pessoas porque estávamos com fome. Este foi o relato de Manuel diante do seu julgamento. Ele confessou os assassinatos e alegou em sua defesa que fez tudo aquilo porque estava transformado. Em um dos documentos daquela época está outra confissão de Manuel sobre seus 2 supostos cúmplices. Durante 13 anos e até o dia de São Pedro, em 1852, por uma maldição lançada sobre os seus parentes, viveu uma vida errante de crime, cometendo diversos assassinatos e alimentando-se da carne das vítimas. Às vezes sozinho, às vezes com outros 2 sujeitos com quem gostava de se associar, um deles de Valência chamado Dom Genaro e outro chamado Antônio do mesmo reino, mas de uma terra muito diferente e separada. A existência destes 2 indivíduos nunca foi confirmada, mas os irmãos Castro, que eram advogados e estudiosos que estudaram o caso de Manuel Blanco, afirmaram em um de seus escritos publicado em 1843 que 2 homens cometeram um sacrilégio horrível em Valência. Acredita-se que eles sejam os tais lobisomens que acompanharam Manuel nos ataques, mas se eles existiram ou não, ninguém sabe. Apesar das autoridades não acreditar que ele tivesse cúmplices e tenha praticado seus homicídios sozinho, a população acreditava fielmente que o trio de lobisomens foi o responsável pelos desaparecimentos. Já que seria muita coincidência os 2 homens cometerem algo terrível justamente no mesmo ano que Manuel fez suas primeiras vítimas. Outro suspeito de estar envolvido no caso foi Pedro Cid, o padre de Rebordechão. Segundo os moradores locais, eles eram amigos próximos, e o padre sabia da sua maldição, agindo ocultamente para encobrir os crimes do suposto lobisomem. Só que as autoridades não conseguiram confirmar essa história. Mas foi confirmado que ele teve ajuda para conseguir os documentos falsos. E sem eles, o assassino nunca teria conseguido fugir. Então alguém com certeza o ajudou. O promotor Luciano Bastida Hernais, que ganhou notoriedade na Europa graças a esse caso, pediu que Manuel demonstrasse sua transformação, mas Manuel afirmou que tinha sido curado de sua maldição há pouco tempo. Os médicos forenses da época concluíram que pelo menos 4 pessoas que ele confessou ter matado foram realmente mortas pelo ataque de um lobo, e mesmo confessando ser o responsável, o júri o absolveu nesses casos por não acreditar na sua história. Já o restante de suas vítimas haviam sinais de massacre. E em abril de 1853, Manuel foi condenado à morte por garrote vil. Esta era uma forma de execução de condenados à pena de morte da época. O suposto lobisomem também foi condenado a pagar R$1.000 espanhóis por cada vítima às suas famílias. Os médicos que estudaram o caso apresentaram um relatório no seu julgamento. No relatório, tinham conclusões que deixaram o caso ainda mais complexo. O sujeito não é louco, estúpido ou monomaníaco. É calmo, controlado, sem bondade, e age com livre-arbítrio, liberdade e conhecimento. O julgamento ainda se estendeu por mais 7 meses, em uma transcrição de mais de 2.000 páginas. O caso gerou tanta repercussão que o Dr. Phillips, um hipnólogo francês, se interessou em estudar a mente do suposto homem-lobo, até que a rainha Isabel II interferiu e determinou uma sentença definitiva, mudando sua pena para prisão perpétua em 1854. O que se sabe é que ele morreu em 1863 em decorrência de um câncer, enquanto cumpria sua pena. Este foi um dos casos mais conhecidos de licantropia de toda a Europa. O consenso que se chegou entre os estudiosos
é que este seja um caso de licantropia clínica. Ou seja, Manuel realmente acreditava que era capaz de se transformar em uma besta que devorava pessoas. Mas ninguém conseguiu provar a hipótese, e talvez nem seja mais possível devido à falta de provas. Acredita-se que ele tinha personalidades diferentes que ficavam intercalando em determinados momentos. Por isso ele alegava não ter controle sobre seus atos. Mas são só hipóteses. E nunca foi provado a forma como ele matava suas vítimas. Se realmente se transformava em um lobo, ou se apenas acreditava que era um. Esta história também foi adaptada em um filme de 2004. Ele descreve com detalhes macabros a maneira que Manuel Blanco Roma Santa fazia suas vítimas. E este foi o caso do lobisomem de Alariz. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. E se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal para conhecer casos como este.